Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje falaremos sobre a recente troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, a contraofensiva ucraniana em Kharkiv e suas repercussões para vilarejos russos. Também discutiremos a captura de Urozhaine e as operações em Donetsk, assim como as tensões no Parlamento Europeu contra a Hungria. Falaremos também da grave ameaça de Medvedev em relação à adesão da Ucrânia à OTAN, sem falar nos comentários recentes sobre o Oriente Médio. Vamos ao vídeo? Então, gente, hoje, quarta-feira, tivemos mais uma troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia. Cada lado trocou 95 prisioneiros em uma operação que foi mediada pelos Emirados Árabes Unidos. Tanto o Ministério da Defesa da Rússia quanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmaram essa troca. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os soldados russos retornados serão levados a Moscou para exames médicos e reabilitação física e psicológica. Segundo eles comunicaram no Telegram, eles enfrentaram um perigo mortal enquanto estavam em cativeiro ucraniano. Por outro lado, Zelensky informou que os prisioneiros ucranianos libertados incluíam membros das Forças Armadas, da Guarda Nacional e do Serviço de Guarda de Fronteira e agradeceu aos Emirados Árabes Unidos pela facilitação da troca. Essa foi a terceira troca de prisioneiros em 7 semanas. Em junho, uma troca igualzinha a essa, também mediada pelos Emirados Árabes, envolveu 90 prisioneiros de cada lado. Esses eventos acabam demonstrando a brutalidade do conflito, mas também mostram momentos raros de cooperação em meio à intensa hostilidade. Esse é um daqueles momentos sobre os quais eu gosto de falar. No entanto, gente, a guerra continua. E devido à contraofensiva ucraniana na região de Kharkiv, a Rússia foi obrigada a isolar 14 vilarejos na região de Belgorod. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunciou que a partir do dia 23 de julho, o acesso a essas 14 localidades residenciais será restrito devido à situação operacional extremamente difícil. Só para contextualizar, Putin lançou uma ofensiva terrestre em maio na região nordeste de Kharkiv, com a justificativa de criar uma zona tampão para proteger a região de Belgorod. No entanto, essa área continua sendo alvo constante de bombardeios e ataques de drones ucranianos. Do outro lado, o chefe do Estado-Maior-Geral da Rússia, Valery Gerasimov, agradeceu às forças russas ontem pela captura da aldeia de Urozhaine, localizada na região oriental de Donetsk. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Rússia. Até agora, a Ucrânia não fez comentários oficiais sobre a situação em Urozhaine. No entanto, alguns blogueiros ucranianos não oficiais afirmam que as forças ucranianas abriram mão do controle da aldeia, deixando de presente para os russos. Até o momento em que gravei esse vídeo, ainda não havia confirmação independente das informações de ambos os lados, o que mostra mais uma vez como é difícil obter dados precisos em meio ao caos do conflito. Isso se dá pelo fato de que até mesmo vídeos descontextualizados e com datas totalmente diferentes são usados para produzir desinformação. Afinal, como sabemos, em uma guerra a primeira vítima é a verdade. O Ministério da Defesa da Rússia também informou que Gerasimov recebeu um relatório de um comandante do Grupo de Forças do Leste e estabeleceu novas tarefas para as próximas ações. Isso indica que as operações militares russas estão em constante evolução e adaptação às condições no terreno. Então, gente, o novo partido húngaro, TISA, se recusou a apoiar uma resolução do Parlamento Europeu. Essa resolução pedia repercussões contra a Hungria após o primeiro-ministro Viktor Orbán ter se encontrado com o presidente russo Vladimir Putin. Segundo o partido, eles não podiam apoiar uma resolução que punisse a Hungria pelas políticas equivocadas de Orbán, nem concordar com o apelo para que todos os Estados-membros continuassem a guerra na Ucrânia até a vitória final e fornecessem armas. Em junho, o partido TISA surpreendeu todo mundo ao superar todos os outros partidos de oposição húngaros nas eleições parlamentares europeias. Eles ficaram em segundo lugar, atrás apenas do partido governante de Orbán, o Fidesz, e enviaram 7 eurodeputados para a Assembleia da União Europeia. Lá eles se juntaram ao Partido Popular Europeu, que é uma aliança de centro-direita. O Parlamento Europeu foi bem duro nas críticas a Orbán por esse encontro com Putin em Moscou. Eles consideram a visita uma violação flagrante dos tratados da União Europeia e da política externa comum. A resolução, que teve um grande apoio de 495 deputados, pediu repercussões para a Hungria. Além disso, Orbán também recebeu críticas de outros países e líderes da União Europeia por suas visitas surpresas à Rússia e à China, onde se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping sem apoio da União Europeia. Gente, é importante lembrar que a Hungria assumiu a presidência rotativa de 6 meses da União Europeia esse mês, uma função que a coloca responsável por organizar reuniões da União Europeia, mas não autoriza Orbán a conduzir a diplomacia em nome do bloco de 27 países.
A resolução do Parlamento Europeu confirmou o apoio contínuo à Ucrânia e instou a Hungria a levantar seu bloqueio ao reembolso dos Estados-membros da União Europeia pela ajuda militar à Ucrânia, através do fundo chamado European Peace Facility. Em resposta a toda essa situação, o governo húngaro, que tem mantido laços estreitos com a Rússia desde o início do conflito em fevereiro de 2022, defendeu as viagens de Orbán. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, declarou que é inaceitável estigmatizar um país por defender soluções diplomáticas. Gente, temos aqui uma ameaça bem grave por parte da Rússia, hein? Que em termos argumentativos se fundamenta na tese apresentada por Putin e tangencialmente reiterada por Pequim para explicar o que seria a razão primeira para a atual guerra na Ucrânia. Mas que ameaça foi essa? Bom, Dmitry Medvedev, que, como vocês sabem, é ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, fez algumas declarações bastante preocupantes sobre a adesão da Ucrânia à OTAN. Medvedev afirmou que a adesão da Ucrânia seria praticamente uma declaração de guerra contra Moscou. Ele enfatizou que apenas a prudência por parte da aliança poderia evitar uma catástrofe global, mencionando até a possibilidade, gente, olha só isso, de despedaçar o planeta. Para entender essas declarações, é importante lembrar da versão apresentada pela Rússia para explicar a guerra. Desde o colapso da União Soviética, a Rússia tem visto a expansão da OTAN para o leste como uma ameaça direta à sua segurança. Afinal, mesmo sem um tratado formal, houve um compromisso de que a aliança não ultrapassaria os limites da antiga Alemanha Ocidental, para que a União Soviética concordasse com a reunificação alemã. Bom, como sabemos, a expansão foi muito além disso. O que os russos alegam? Bom, para eles, a adesão da Ucrânia à OTAN colocaria forças militares ocidentais diretamente nas fronteiras da Rússia, algo que Moscou considera intolerável. Medvedev afirmou claramente: "Isso, em essência, seria uma declaração de guerra, embora com atraso." Segundo os russos, essa linha de pensamento reflete uma preocupação com o equilíbrio de poder na região. Medvedev também insistiu que a Rússia não está ameaçando a OTAN diretamente, mas responderá a qualquer tentativa da aliança de expandir sua influência perto das fronteiras russas. Veja o que ele disse: "Quanto mais tentativas desse tipo existirem, mais duras se tornarão as nossas respostas. A conclusão de que, se isso irá despedaçar o planeta inteiro, depende unicamente da prudência do lado da OTAN." Bom, a meu ver, observações como essa não devem ser subestimadas, dado o potencial destrutivo do arsenal nuclear russo, além da corrida armamentista que o mundo está assistindo e que acreditávamos ser coisa do passado. Se analisamos friamente a doutrina nuclear russa, essas declarações não são apenas retórica vazia. Elas refletem a profunda preocupação russa com a segurança nacional, ou seja, com aquilo que a doutrina nuclear deles chama de existência. A Rússia vê a expansão da OTAN como um movimento agressivo que tem como objetivo cercar e enfraquecer o país. Logo, qualquer passo para incluir a Ucrânia na OTAN é percebido como uma ameaça existencial que poderia justificar uma resposta dura e potencialmente catastrófica. Bom, eu acho que os líderes ocidentais deveriam considerar essas preocupações, ao menos de forma responsável, ao formular políticas que envolvam Rússia e OTAN. Ignorar a perspectiva russa sobre a expansão da OTAN só vai aumentar as tensões e o risco de conflito. A prudência e a diplomacia são fundamentais para evitar uma escalada que poderia ter consequências devastadoras, não apenas para a Europa, mas para o mundo inteiro. Mas será que o mundo hoje está mais seguro do que estava durante a Guerra Fria? Bom, 4 décadas atrás, os Estados Unidos implantaram mísseis de cruzeiro e Pershing-2 na Europa para contrabalançar os SS-20 soviéticos. Essa medida acabou intensificando as tensões da Guerra Fria, mas em poucos anos levou a um acordo histórico de desarmamento. Em dezembro de 1987, Mikhail Gorbachev, líder soviético na época, e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, concordaram em desmantelar esse sistema sob um tratado que eliminou todas as armas nucleares e convencionais baseadas em terra, com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros. Gorbachev, na época, disse a Reagan o seguinte: "Podemos nos orgulhar de plantar essa muda, que um dia pode crescer e se tornar uma árvore poderosa de paz." Essa muda sobreviveu até 2019, quando Donald Trump, que era o presidente dos Estados Unidos, abandonou o tratado, citando supostas violações que a Rússia negou. As implicações arriscadas do fim desse pacto estão se tornando plenamente aparentes agora,
enquanto ambos os lados definem seus planos para novas implantações. Como vocês lembram, em 28 de junho, o presidente Vladimir Putin anunciou publicamente que a Rússia retomaria a produção de mísseis terrestres de curto e médio alcance, algo que o Ocidente suspeitava que já estivesse acontecendo. E Moscou também disse que tomaria decisões sobre onde colocá-los, se necessário. Especialistas em segurança acreditam que esses mísseis, como a maioria dos sistemas russos, serão capazes de transportar ogivas convencionais ou nucleares. Aí adivinha o que acontece após um anúncio como esse? Em 10 de julho, os Estados Unidos disseram que começarão a implantar na Alemanha, a partir de 2026, armas que incluirão SM-6S e Tomahawks, que eram colocados principalmente em navios. Além disso, vão colocar também mísseis hipersônicos. Esses são sistemas convencionais, mas alguns poderiam, em teoria, ser equipados com ogivas nucleares, e especialistas em segurança disseram que o planejamento russo teria que considerar essa possibilidade. Essas decisões tomadas em meio a tensões agudas sobre a guerra da Rússia na Ucrânia e o que o Ocidente vê como uma retórica nuclear ameaçadora de Putin aumentam a já complexa gama de ameaças para ambos os lados. Elas também fazem parte de uma corrida armamentista de forças nucleares de alcance intermediários com a China. A realidade é que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos estão tomando medidas que acreditam aumentar sua segurança, independentemente de isso vir às custas do outro. Cada movimento que os Estados Unidos ou a Rússia fazem coloca pressão no adversário para responder de alguma forma, política ou militarmente. Isso é a definição de uma corrida armamentista. As implantações planejadas criam mais cenários para confrontos militares diretos entre a Rússia e os países da OTAN. E é lógico que, para isso, todos os lados precisam se preparar. Hipoteticamente, isso poderia incluir eventualidades como um ataque russo a uma base polonesa, onde armas ocidentais destinadas à Ucrânia estavam sendo armazenadas, ou um ataque dos Estados Unidos a um radar russo ou a um posto de comando e controle. Cada lado já tem a capacidade de realizar esses ataques usando mísseis lançados do mar ou do ar, mas adicionar armas terrestres lhe daria mais opções para conduzir um ataque e resistir à resposta do inimigo. O risco é que isso alimente tensões já altas e provoque um espiral de escalada. As implantações planejadas dos Estados Unidos na Alemanha podem ser vistas como um sinal de tranquilidade para os aliados europeus, em vez de um passo que conferisse qualquer vantagem militar. A preocupação é que elas podem não aumentar a capacidade militar, mas quase certamente aumentam o risco de que uma crise possa acelerar e sair do controle. Do ponto de vista russo, se você implantar esse tipo de arma na Europa, eles acabam podendo gerar efeitos estratégicos para centros de comando russos, para centros políticos na Rússia, para campos de aviação e pistas de pouso, onde bombardeiros estratégicos russos estão posicionados. A Rússia poderia responder implantando mais mísseis estratégicos que apontem para os Estados Unidos continentais. Qualquer implantação de mísseis de alcance intermediário russos e americanos também poderia provocar um aumento adicional da China, que não estava vinculada pelo Tratado Soviético-Americano de 1987 e, portanto, pode aumentar seu próprio arsenal. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse em um relatório ao Congresso em 2023 que a força de foguete da China tem 2.300 mísseis com alcance entre 300 e 3.000 quilômetros e mais 500 que podem viajar entre 3.000 e 5.500 quilômetros. A preocupação com os mísseis da China foi um fator importante por trás da decisão de Trump de sair do tratado com a Rússia, e os Estados Unidos já deram um passo inicial para colocar suas próprias armas de alcance intermediário em países aliados na Ásia. Em abril, fizeram sua primeira implantação no exterior de mísseis terrestres que eram proibidos, ao participar de um exercício militar de 2 semanas nas Filipinas. Esta não será uma corrida armamentista de duas partes entre Rússia e Estados Unidos e seus aliados. Será uma muito mais complexa, com potencial para envolver a China e outros aliados dos Estados Unidos na Ásia, como a Coreia do Sul e o Japão. As chances de Rússia e Estados Unidos chegarem a um acordo de controle de armas como o que Reagan e Gorbachev fizeram na década de 1980 são bem remotas. Mesmo que a Rússia e Estados Unidos concordem totalmente que toda essa situação não está ajudando ninguém, vai se voltar novamente ao Tratado INF ou qualquer outra coisa. No entanto, os Estados Unidos não seriam capazes de fazer isso por causa de quem? Por causa da China, porque realmente precisam desses sistemas para igualar as capacidades chinesas. A probabilidade é que continuemos acumulando esses sistemas e apontando uns para os outros, então não parece que teremos um tempo tranquilo pela frente. E por falar em China e Rússia, os dois países realizaram exercícios navais com fogo real no Mar do Sul da China.
Isso demonstra que eles têm reforçado seus laços militares e comerciais, especialmente após as sanções impostas pelos Estados Unidos. De acordo com o jornal Global Times, controlado pelo Estado chinês, ambos os países mobilizaram pelo menos 3 navios cada um para os exercícios de 3 dias. A cerimônia de abertura do exercício naval sino-russo, Maritime Cooperation 2024, aconteceu no porto chinês de Zhangjiang. Durante essas manobras marítimas, as tripulações da Frota do Pacífico da Rússia e da Marinha do PLA realizaram exercícios conjuntos de defesa aérea e antissubmarino com participação de aviação antissubmarina naval do PLA. Para quem não sabe, PLA é a sigla em inglês para People's Liberation Army, Exército de Libertação Popular, que é a força militar da República Popular da China. Bom, a agência estatal russa RIA relatou na terça-feira que as marinhas russa e chinesa realizaram disparos de artilharia como parte dos exercícios conjuntos. Esses exercícios seguem a conclusão de uma patrulha naval conjunta separada no norte do Pacífico, que, segundo o Ministério da Defesa russo, envolveu um destacamento de navios da Frota do Pacífico da Rússia, incluindo 2 corvetas. Wang Guazheng, da Marinha do PLA, disse à CCTV na terça-feira que a patrulha conjunta China-Rússia promoveu o aprofundamento e a cooperação prática entre os dois em múltiplas direções e campos. Os navios participantes partiram de Zhangjiang, na província de Guangdong, no sul da China, na segunda-feira. O relatório não especificou em que parte da via navegável contestada os exercícios ocorreram. No mesmo dia, no Mar do Sul da China, as guardas costeiras dos Estados Unidos e das Filipinas também realizaram um treinamento conjunto, um exercício bilateral de busca e resgate, segundo o comunicado da Marinha dos Estados Unidos divulgado na quarta-feira. As operações envolvendo um cortador da Guarda Costeira dos Estados Unidos da 7ª Frota e um navio da Patrulha Filipina incluíram a navegação conjunta e treinamento de busca e resgate, evoluções de transferência de pessoal e navegação bilateral. Como vocês sabem, China e Rússia declararam uma parceria sem limites em 2022, quando o presidente Vladimir Putin visitou Pequim poucos dias antes do início da guerra na Ucrânia. A China ainda não condenou a Rússia e intensificou suas exportações para o país, ajudando Moscou a manter sua economia de guerra. Essa parceria sem limites viu o comércio bilateral atingir um recorde de 240 bilhões em 2023, um aumento de 26,3% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da alfândega chinesa. Já o comércio China e Estados Unidos caiu 11,6% no ano passado, totalizando 665 bilhões. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, em um discurso recente, o líder do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, advertiu que o grupo atacará novos alvos em Israel caso esse continue a atingir civis no Líbano. Ele destacou o aumento no número de não combatentes mortos nos últimos dias. Segundo fontes estatais e de segurança, 5 civis sírios, incluindo 3 crianças, foram mortos em ataques israelenses no Líbano na terça-feira, e pelo menos 3 civis libaneses foram mortos no dia anterior. Israel afirma que seus ataques são direcionados a militantes e infraestrutura do Hezbollah e não a civis. Nasrallah, durante um discurso televisivo que marca o dia sagrado xiita de Ashura, disse que continuar a atacar civis forçará a resistência a lançar mísseis em assentamentos que não foram previamente atacados. Hezbollah, que não reconhece Israel e se refere a todos os centros populacionais israelenses como assentamentos, tem trocado fogo com Israel desde que declarou uma frente de apoio aos palestinos após o ataque do Hamas a comunidades fronteiriças no sul de Israel em 7 de outubro. Os combates no Líbano já resultaram na morte de mais de 100 civis e mais de 300 combatentes do Hezbollah, causando níveis de destruição em cidades e vilas fronteiriças libanesas que não eram vistos desde a guerra entre Israel e Líbano em 2006. Nasrallah prometeu que as casas destruídas seriam reconstruídas. Falando por vídeo para dezenas de milhares de muçulmanos xiitas reunidos no sul de Beirute para marcar a Ashura, Nasrallah mencionou que os processos no sul do Líbano foram cancelados devido aos confrontos com Israel. Internacionalmente, há crescentes preocupações de que Israel possa expandir suas operações militares no Líbano, arriscando uma guerra mais ampla. Israel afirmou estar fazendo os preparativos necessários para uma operação maior, embora ainda não tenha tomado uma decisão definitiva. O Hezbollah declarou que não deseja uma guerra com Israel, mas está pronto para ela. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.